Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e venho hoje ajudar vocês com o tema de Sociologia na resolução de exercícios da semana 3, volume 4, com o tema Precarização do Trabalho e Pandemia. Antes de começar essa resolução, porém, eu peço a todos mais uma vez que deem uma olhada nas nossas redes sociais, se inscrevam no canal e se você gostou no final, deixe uma curtidinha e um comentário, por favor. Tá bem? Então, vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Título da aula: Precarização do trabalho. O que significa precarizar determinada coisa? O que essa imagem e os vários textos que tem ali dentro do seu material nos ajudam a entender sobre essa nova situação dentro do mercado de trabalho? Vamos lá então, pessoal. Precário é algo que não está na sua plena forma. Precário é algo que foi, de alguma maneira, corroído ou de alguma maneira desgastado. Algo precário não está 100%. Por que a gente pode falar que existe uma situação de precarização do trabalho na atualidade? Bom, isso tem muito a ver com aquela empresa representada na imagem, tirada do jornal O Tempo, e tem a ver também com outras empresas que, numa situação muito complicada, vem explorado o trabalho de vários e vários indivíduos que, numa situação de desemprego, necessitam de alguma fonte de renda. Entretanto, o que várias e várias notícias, várias e várias decisões judiciais demonstram é que essas empresas tentam ao máximo possível se desconectar de obrigações básicas, típicas de um vínculo trabalhista. Vamos dar uma olhada nesses dois trechos aqui selecionados para ver se a gente descobre alguma coisa sobre a situação desses trabalhadores. Vamos lá. Primeiro tirado da página 125. Mesmo sendo essenciais, a condição de trabalho dos trabalhadores e das trabalhadoras por aplicativo tem se tornado o exemplo mais nítido da precarização que o mundo do trabalho tem atravessado nas últimas décadas no Brasil. Então o texto busca argumentar que não é de agora que os direitos trabalhistas estão sendo atacados e que novas formas de exploração do trabalho, formas piores ainda para o trabalhador, vêm surgindo nas últimas décadas. Mas vamos ver especialmente a respeito dessa situação. Vamos ver agora. Quando falamos em precarização, estamos dizendo que uma situação que já não é boa ficou ainda pior. No caso do trabalho, a precarização significa piorar as condições de trabalho, como diminuir a renda, aumentar os riscos à saúde e à vida, aumentar a jornada de trabalho, não oferecer nenhuma garantia ou benefício, férias, 13º, salário, folga semanal, por exemplo, e ainda aumentar a instabilidade no emprego. Pessoal, as regras em relação a esses aplicativos podem variar. Entretanto, esses são elementos bastante comuns. Então, quando a gente pensa aqui no trabalho desses indivíduos, não se pode falar que existem garantias, seguranças para esses trabalhadores. Vistos pela empresa como parceiros, esses indivíduos se colocam em risco, não são auxiliados pela empresa em termos de uniforme que seja. Imagina você ir trabalhar em uma loja, por exemplo, e a loja te fazer pagar pelo uniforme. É o que muitos desses aplicativos fazem com o trabalhador. Além disso, você não tem um auxílio mínimo, por exemplo, no teu instrumento de trabalho, seja a sua bike, seja a tua moto que você utiliza, a empresa do aplicativo justifica que não tem a menor responsabilidade de te fornecer ou te ajudar a sustentar
essa tua ferramenta de trabalho. Então, não existe uma segurança de fato, um auxílio organizado nesses aplicativos. Além disso, vamos lá, continuando. Férias, 13º salário, folga semanal, nada disso. Fora a própria questão da instabilidade no emprego. Essa instabilidade tem a ver com você não saber se você vai conseguir fazer um número mínimo de entregas para você render. Fora também que o próprio valor por exemplo, quilômetro trabalhado, né? Tipo assim, da entrega do ponto A ao ponto B, tantos quilômetros. O valor recebido a cada quilômetro varia às vezes. Né? Uns 2 anos atrás, existem entregadores afirmando que o valor era mais alto, agora foi mais baixo, de modo que o indivíduo que está ali se esforçando, investindo, enquanto um trabalhador, ele recebe às vezes cada vez menos, conforme esses anos passaram. Então é uma situação bastante complexa essa desses entregadores, desses indivíduos aí. Estão empregados, não estão empregados? Existe algum tipo de relação empregatícia de obrigações e tudo mais, ou é simplesmente uma troca igualitária? Bom, claramente, essa é uma situação complexa, sim, é uma situação em constante discussão, mas é uma situação clara, onde indivíduos, pela sua extrema necessidade, estão recebendo valores muito abaixo do que a legislação trabalhista julga como mínimo, enquanto, ao mesmo tempo, os donos desses aplicativos estão cada vez mais enriquecendo com esse tipo de trabalho. Se essa é uma relação justa ou não, eu tenho a minha opinião. Enfim, continuando aqui com o texto apresentado a vocês. Dessa vez tirado da página 126. Vamos lá. Com o discurso de que os entregadores e as entregadoras são empreendedores e donas do seu próprio tempo, as plataformas digitais se isentam da responsabilidade de custos trabalhistas. A questão que se coloca é que são essas empresas que definem quanto as trabalhadoras e os trabalhadores ganham por quilômetro rodado. São elas que definem as taxas sobre o que ganham. São elas, as empresas, que têm o poder de bloquear os trabalhadores e as trabalhadoras, e são essas empresas as que mais lucram com todo o processo. Dessa forma, elas, as empresas, têm um poder maior sobre a vida das suas parceiras e dos seus parceiros do que o contrário. Então, o que está sendo posto em questão dentro desse capítulo que a gente está lendo aí, desses textos, é o quão justa é essa situação toda e até que ponto a gente não precisa regulamentar ou discutir, pelo menos, essa situação desses trabalhadores. Certo, pessoal? Considerando o contexto de pandemia, um contexto que afetou não apenas a saúde das pessoas, mas também a saúde econômica, né, o bolso das pessoas, fica cada vez mais pesado, cada vez mais evidente a necessidade de se discutir isso. Afinal de contas, na falta de emprego, acaba que mais e mais pessoas estão se envolvendo nessa situação trabalhista complexa, triste e que necessita discussão. Ok? De todo modo, pessoal, façamos as atividades necessárias. UE-CE 2019. Atente para o seguinte enunciado. Vamos ler juntinho, pessoal. A crise econômica que o Brasil vem enfrentando nos últimos anos resultou em uma triste realidade para os trabalhadores. O aumento da informalidade, empregados de pequenas empresas sem registro, o comércio ambulante, a execução de reparos ou pequenos consertos, a prestação de serviços pessoais, de empregadas domésticas, babás e de serviços de entrega, de entregadores motoboys, a coleta de materiais recicláveis, motoristas de aplicativos como Uber, etc. Apenas em 2017 foram criadas 1,8 milhão de vagas no setor informal, esse que não tem registro, carteira assinada e tudo mais, enquanto 685 mil vagas com carteira assinada foram perdidas. Ou seja,
Aparentemente, mais vagas nesse sistema informal precário de emprego estão sendo criadas do que vagas formais, com carteira assinada, direitos e garantias. Considerando o enunciado acima, é correto afirmar que, vamos lá, o aumento do trabalho informal no Brasil é reflexo do aumento da liberdade de escolha do trabalhador em relação ao trabalho assalariado e de sua condição empreendedora. E aí? As pessoas estão se voltando ao trabalho informal por uma mera opção? Escolheram isso ao invés do trabalho em carteira assinada? Não parece ser essa a resposta. Vamos para B. Todos os trabalhadores fazem a economia funcionar, mas as condições de trabalho e renda a que se submetem aqueles da informalidade são precárias. Me parece ser a resposta, mas vamos ver o resto. C. Não estar amparado pela carteira assinada significa menos custo para o trabalhador? Não, pelo contrário, é menos custo para o empregador. Então, a C está fora. D. O crescimento da informalidade expressa a força do empreendedorismo no Brasil e da liberdade pessoal de escolhas no mercado formal de trabalho. Bom, pessoal, ao que tudo indica, a minha sugestão de resposta, o que me parece correto, é a letra B. Ok? Atividade 2, pessoal. Vamos lá. Questão do Enem. A análise do trecho, lembrando, é sempre bom começar aqui embaixo. A análise do trecho permite identificar que o poeta romântico Shelley registrou uma contradição nas condições socioeconômicas da nascente classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Opa! Então aqui a gente tem uma questão envolvendo história, discutindo contradições nas condições de vida de trabalhadores, lá atrás, durante a Revolução Industrial. Vamos ver que contradição é essa. Homens da Inglaterra, por que arar para os senhores que vos mantêm na miséria? Por que tecer com esforços e cuidado as ricas roupas que vossos tiranos vestem? Por que alimentar, vestir e poupar do berço até o túmulo esses parasitas ingratos que exploram vosso suor? Ah, que bebem vosso sangue. E aí? Conseguiu captar algum tipo de contradição? Ao menos eu tenho certeza que você captou que o Shelley está demonstrando revolta. Revolta por quê? Porque aparentemente, na visão de Shelley, quem está mantendo esses indivíduos na miséria são os tais senhores. Esses tiranos que estão sendo vestidos com o seu trabalho, eles estão, na visão do Shelley, te explorando. Então quem que é o indivíduo que está sendo explorado e mantido na miséria? O trabalhador, na visão de Shelley. Vamos ver aí qual alternativa melhor demonstra a tal contradição do texto. Vamos lá. Letra A. Na pobreza dos empregados, que estava dissociada da riqueza dos patrões. No salário dos operários, que era proporcional aos seus esforços nas indústrias. Ó, não tem contradição nessa B, com certeza. Né? C. Na burguesia que tinha seus negócios financiados pelo proletariado. No trabalho, que era considerado uma garantia de liberdade, na riqueza que não era usufruída por aqueles que a produziam. Opa! Aí já está cutucando um pouco mais, não tá? Pois é. Pensa comigo. Está pedindo para vocês identificarem uma contradição dentro desse texto, certo? A letra A diz que a pobreza dos empregados não tem nada a ver, está dissociada, não está associada com a riqueza dos patrões. Né? Então, numa visão do Shelley e de outros críticos do capitalismo, a riqueza dos patrões vem do trabalho dos empregados e se sustenta na sua pobreza. Né? Se não tem gente pobre necessitando de trabalhar pelo mínimo possível, o lucro do patrão não seria tão alto. Né? Esse é o tipo de raciocínio, é o tipo de coisa que aparecia bastante nas críticas à Revolução Industrial nesse período aí de 1700, 1800 e tanto. Ó, a letra B a gente já falou. A letra C, burguesia que tinha seus negócios financiados pelo proletariado. Essa C está meio confusa. D,
no trabalho que era considerado uma garantia de liberdade. Tá vendo? Somente a letra E, de fato, demonstra uma contradição que o próprio texto fundamenta. Letra E, na riqueza que não era usufruída por aqueles que produziam a riqueza. Ok? Então, pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha sugestão de resposta. Peço para que vocês se inscrevam nas nossas redes sociais. O nosso Instagram está bem ativo ultimamente. Então, ficamos na próxima aí com a resolução da semana 4, semana que vem. Ok? Grande abraço e muito obrigado a todos. Valeu, pessoal!